Olá, salve! O Fluminense derrotou o Corinthians por 3-1 aqui no Maracanã e subiu na classificação. Está brigando na ponta pelo título do Brasileirão de 2026. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Foi uma vitória clássica do Fluminense. 3-1, podia ter sido um pouquinho mais folgada, mas o Fluminense soube administrar a partir até do primeiro gol, quando marcou aos 19 minutos, atraindo o time do Corinthians para o meio do campo e explorando o contra-ataque. Na velocidade do Serna, nas jogadas de John Kennedy, Lúcio Acosta e Savarino, com o meio-campo muito bem plantado com Hércules e Martinelli. E uma defesa que desta vez não se comprometeu, não cometeu erros, apesar do Corinthians usar e abusar da bola aérea. O Yuri Alberto, seu centroavante, foi amplamente dominado pelos dois zagueiros do Fluminense, Freitas dessa vez com uma atuação muito segura ao lado de Gemes. E as jogadas de contra-ataque foram muito bem executadas, principalmente através de Serna, que foi o substituto de Canóbio. Canóbio não chegou a tempo depois de jogar pela seleção do Uruguai nessa data FIFA, mas não sentiu falta dele o Fluminense, apesar do Canóbio ser o principal atacante tricolor. Mas o Serna fez bem o papel de puxar contra-ataque, duas vezes entrou na cara do goleiro, numa delas rolou a bola para o John Kennedy, que driblou o goleiro e fez o gol. Na outra, o Serna arriscou o chute, bateu na trave, voltou no pé do Hércules, que fez o segundo gol do Fluminense. Com a vantagem de 2-0 no segundo tempo, o Fluminense entrou no segundo na partida para administrar aquele resultado. Mas o jogo ficou brigado. O time do Corinthians fez 3 mudanças e não se conformou com o resultado, mas Alan, ex-jogador do Flamengo, meio de campo, destemperado, como sempre, acabou se engalfinhando com o Lúcio Acosta, que é um jogador meio provocador, e tirou o Alan do sério. Alan o agrediu, depois mostrou a genitália para o Serna. O árbitro de vídeo viu todas essas atitudes dele e, apesar do amarelo que ele tinha levado, o árbitro trocou a cor do cartão e expulsou. 10 do segundo tempo, 2-0 no placar, um jogador a mais, o Fluminense sentou em cima do resultado. Até podia ter aumentado numa jogada de Savarino, que o goleiro salvou. Depois o técnico Zubeldia começou a trocar porque percebeu que baixou a intensidade o time do Fluminense, principalmente com o Lúcio Acosta e com o Serna, que eram jogadores mais velozes, que imprimiam mais ritmo ao time, além do John Kennedy, que fez uma grande partida. Colocou o Ganso, colocou o Soteldo, o time recrudesceu nas suas jogadas de velocidade, de dribles, de pressionar o adversário, e o terceiro gol saiu aos 37 minutos, depois que o Soteldo cruzou, já estava em campo o Castilho no lugar do John Kennedy. Castilho ajeitou com o peito, o Martinelli podia ter chutado, mas preferiu devolver e o Castilho ficou com o gol à sua disposição, fazendo 3-0. Podia ter terminado assim, mas o Corinthians não se entregou, foi para o ataque, meio no desespero, meio na base do avanço, e bola cruzada na área, um escanteio batido pelo Lingard, o Ganso tirou errado, o André acabou fazendo o gol do Corinthians e ficou nisso. Valeu esse gol de honra para talvez dar uma justificativa à luta do time corintiano, que não foi brilhante em nenhum momento, mas pelo menos lutou o tempo todo para justificar a pressão, a presença da sua grande torcida numa parte do Maracanã. 3-1, venceu o Fluminense, se colocou na briga lá pelas primeiras posições. Há jogos ainda em disputa nessa rodada do campeonato, o Palmeiras ainda vai jogar, o Flamengo ainda vai jogar, mas o Fluminense está na briga, ali entre os 3, 4 primeiros colocados, e deve se manter assim. Está fazendo uma campanha muito boa, o Zubeldia encontrou uma forma de jogar e o Fluminense hoje não deve nada para ninguém, pelo menos no combate de dentro do campo. E quando precisa recorrer ao banco de reservas, tem bons substitutos que não deixam cair o nível do time. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário sempre. Ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Até a próxima!